Oi, oi, tudo bem com você? Como é que são seus estudos aí, seu preparo para vestibular, Enem, provas e tudo mais na sua vida? Hoje, né, nós vamos dar continuidade a essa sequência que a gente já tá aprendendo, né? Na aula passada, a gente viu sobre o livro Terra Sonâmbula. Eu pedi para vocês lerem o livro, né? Tivemos aí uma discussão breve sobre o que a gente iria ver no livro, né? O que vocês imaginavam que seria o título, o que teria na história, será que a gente veria alguma marca de algo que a gente já conhece? Qual é a importância disso, da história do livro e tudo mais? A gente está lendo essa sequência de textos, livros, contos, crônicas, que geralmente caem em provas vestibulares e vocês já estão acostumados com isso. Então, considerando que todos leram, né? Não leram só um resumo, leram de fato a história. E vocês sabem também que tem o filme Terra Sonâmbula, que é uma adaptação, né, da obra. Mas mesmo que você assista o filme, é importante que você leia, porque alguns detalhes, algumas coisas importantes, você só vai perceber mesmo durante a leitura, né? Enquanto você se atém aos detalhes da obra, à narrativa, aos diálogos e você de fato imerge na leitura, né? Então vamos conversar assim brevemente sobre as principais impressões de vocês, né? Sobre essa obra, o que a gente pode pensar, o que a gente pode aferir a respeito de Terra Sonâmbula. Primeira coisa, então, a gente pensar no contexto, né? No contexto de publicação da obra, que como que geralmente a gente pensa, por exemplo, vamos falar sobre o autor. Como que geralmente a gente pensa em autores que são de origem africana, de qualquer que seja dos países africanos, né? O que geralmente a gente pensa? Quando você fala assim, a obra é de Mia Couto, o que você pensa? O que vem na sua mente, assim? Sem que você conheça o autor previamente, né? Então, será que a gente vai pensar em alguém negro? Será que a gente vai pensar em um homem e uma mulher, né? Porque Mia, de repente, vai remeter a um nome feminino, o que a gente conhece como feminino, né? Então, como que essas ideias prévias que a gente tem a respeito do autor, a respeito da obra, a respeito do contexto de publicação, como que elas se alteram enquanto a gente lê, né, de fato, quando você conhece a história mesmo como um todo. Será que mudou alguma coisa para você? E o que você me diz? Você tinha uma ideia, depois você passou a pensar outra coisa? Me conta. Então, e sobre a estrutura do livro, sobre o título do livro em si, né? A gente tem aí Terra Sonâmbula, já de cara você já começa a pensar, tá? Então a gente está dando uma característica humana para algo inanimado, né? Por quê? Qual que é a importância disso, né? Então, vocês já estudaram ao longo aí do seu ensino fundamental, médio, né, sobre várias figuras de linguagem, incluindo a metáfora. E a gente vai ver a metáfora presente nessa obra em vários momentos, né? E já começa de cara no título. E a gente remete ao sentido original da palavra metáfora, como vocês sabem ou vocês não sabem, se não sabe, não sabia, então agora você está sabendo, né? Que era uma palavra para designar um meio de transporte, né? Que carregava algo de um lugar a outro. Então, o título Terra Sonâmbula, ele vai carregar uma série de significados que são importantes para a gente compreender a própria história narrada ali, né? E a história de Moçambique, né? Daquele país e o que a gente sabe sobre Moçambique, né? Então, é uma terra sonâmbula, né? Uma terra que não tá nem dormindo, nem acordada, que não é ativa com suas ideias políticas, economia, com tudo, toda a sua cultura, mas também não é inativa nesses aspectos, ela não deixa isso totalmente de lado, né? Então, é uma terra que se constrói, se reconstrói, que vive nesse processo aí. Se a gente for ver um pouquinho lá com a professora de história, como que se dá o processo de colonização
de Moçambique, né? E de todo o aspecto de guerras, né? Por exemplo, dados aqui, né, que a tia anotou. A Guerra da Independência, ela ocorre de 1964 a 1975, bem recente. 75 é o ano que meu pai nasceu, então, tipo assim, ontem tava lá tendo guerra da Independência, tá? Para o país se tornar independente. E aí, um pouco depois, 2 anos depois, começa uma guerra civil que vai se estender de 1977 a 1992. Então, também é bastante recente. E por que eu friso isso, essa questão? Porque geralmente muita gente tem o conceito, a ideia, né, de que essa temática de guerra, assim, ela é uma coisa antiga. Se fala guerra, a pessoa pensa que Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente vê que não é bem assim. E é importante a gente conhecer a nossa realidade e a realidade do outro, né? E pensar também, será que há possibilidade de uma existência de uma guerra civil, de alguma espécie de conflito parecido ou por outra motivação também no nosso país, né? Vamos pensar sobre isso, porque, por exemplo, a gente não pode ser que não tivesse esperando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Mas, infelizmente, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque vocês devem estar vendo isso nas aulas de história. Mas, assim, só pra gente pensar, porque pensar a guerra aqui nesse espaço é importante. Porque também, o título, né? Terra Sonâmbula. Você pensa em alguém que tá dormindo, assim, ó. Mas meio que tá acordado, mas não tá um estado de alerta total, não tá mesmo acordado, de fato. Mas também não tá dormindo, descansando profundamente ali, ó, paradinho, quietinho, né? Então, pensar nesse aspecto do sonambulismo, né? Como que isso se dá e como que a gente vê isso na obra, né? A gente vê em vários aspectos, por exemplo, nas próprias epígrafes que uma das edições ela possui. E alguns personagens durante a história, né? Vocês leram, vocês devem estar se lembrando disso agora enquanto eu tô falando. Eles vão falar que é a Terra que se move, não é eles que se movem, né? Então, dando essa característica de sonambulismo aí. Então, o título já conta um pouco do que a gente vai ver. Então, a gente vai falar sobre uma terra, um espaço, um país, um lugar que está num estado de sonambulismo, um estado nem acordado, nem dormindo, né? E aí a gente vai passar a tratar sobre esse assunto também. Mas antes vamos falar sobre esse autor. Agora que a gente já conversou sobre os aspectos, né, assim, gerais do título, então vamos falar sobre o autor. Mia Couto. Então a gente vê, né, que ele, por ser muito fã de Guimarães, isso vai estar presente na obra dele. A gente sempre vai ver em outros contos, poesias, crônicas, alguns aspectos ali, né, do realismo, alguns aspectos que remetem a Guimarães. E é muito interessante pensar, né, que o Mia Couto é um escritor de agora, da nossa atualidade, né? E ele escreve também sobre isso. E diferente do Brasil, a literatura moçambicana, ela não tem essa estrutura de escolas literárias, né? É uma literatura que também está se construindo, assim como o país. E ele vai ter só, assim, a escritura contemporânea, né? Então, a gente pensar um pouco sobre isso também é importante. Aí a gente vai ver sobre Moçambique, né? A importância de pensar na escrita moçambicana de um livro publicado no ano final da guerra, 1992, sobre Moçambique, feito em Moçambique por um autor moçambicano, né? A importância disso e como existem marcas ótimas e maravilhosas de que é importante a gente pensar na nossa própria vida, na nossa própria vivência, e como a literatura pode fazer isso por nós, como a gente pode ser ajudado por meio da literatura, por meio daquilo que a gente lê, né? E também por meio daquilo que a gente compartilha. Então, algumas
características assim, né? Por exemplo, é que de fato a guerra existiu, os lugares onde eles andam ali também são lugares que são reais. Então a possibilidade da história também ser de fato, né, real ou meio real, né? Porque a gente sabe que existem elementos fantásticos ali no meio da história, né? Como por exemplo, lembram daquele personagem que morre quando ele coloca o dedo no vidro, ele tira e joga sangue e ele vai diminuindo até ele se transformar numa sementinha, né? Porque o objetivo dele também, quando ele encontra os dois personagens que vão dar início ao livro, à obra, ele tá interessado em plantar os dois para nascer gente lá, né? Também. E pensar um pouco sobre isso. O autor, ele traz pra gente detalhes, aspectos moçambicanos, não só na paisagem, né? Quando ele narra o contexto da guerra. De cara no livro a gente já entra dentro do espaço, assim, que está acontecendo a narrativa, né? Então não é assim, existia um lugar, tinha um negócio que, não sei o que lá. Não, então ele já traz você naquela estrada, estava indo o Muidinga, que é o menino, e o Tuair, que é o velho, que cuida desse menino, e ao longo da história a gente vai aprendendo, vai conhecendo um pouco mais sobre as personagens. Assim, eu posso dizer que o desenvolvimento das personagens, pelo menos dos dois principais aí a contar a história, é muito bom, é um desenvolvimento muito bom, assim, quem sou eu para falar, né, gente? O livro, ele é considerado um dos melhores livros de autoria africana, leitores africanos, né? Um dos melhores livros do século XX. Então, assim, sim, nem, eu não tenho nem o que dizer que ele é perfeito, ele é perfeito. Vou falar mais o quê? Mas, assim, então a gente vê um pouco sobre as histórias. É um livro metalinguístico, sabe? Lembra quando a gente discutiu o conceito de metalinguagem? É uma coisa dentro da coisa, a própria coisa, né? Então é uma história que conta uma história, porque em determinado momento ali, logo no início, os dois caminhando, o Tuair e o Mundingo, o Mundinga acha, eles acham um ônibus carbonizado, as pessoas morreram ali, eles percebem que não há muito tempo que isso aconteceu. Mas é um bom lugar para eles, o Tuair decide que é um bom lugar para eles ficarem ali por um tempo, até pelo menos eles encontrarem outras coisas, outras pessoas, outras comidas, né, também. Outra característica, né, que a gente vai ver que é um elemento do real, que é a fome extrema, né, no país. A gente pode observar isso em vários momentos, né, por exemplo, quando ele vai quando o Tuair vai contar um pouco mais sobre a história do Muidinga, ele fala que ele teve uma certa doença lá, assim, que fazia com que ele andasse um pouco mais lentinho de uma perna, é porque ele comeu uma mandioca azeda, né? Então, eles têm muito essa questão da sobrevivência, né? Então, vai comer para sobreviver. Tem um episódio também que eles começam a buscar comida no barco que estava encalhado lá. E mesmo sabendo, todo mundo dizendo que o barco é amaldiçoado e tal, eles ainda querem se arriscar e buscar comida, né? E eles estão prontos para comer até mesmo a carne de uma baleia que ainda não morreu por completo. E existe muito essa questão com a comida. Inclusive, lá no campo, porque a gente vai descobrindo, né, ao longo da história. Qual que é a relação entre o Tuair e o Muidinga, né? Eles não são parentes, né, de fato. O Tuair lembra que ele não é tio, não é pai, não é nada. Ele é apenas um velho que cuida dele, que encontrou ele lá no campo dos refugiados, né? E aí, mais pra frente, a gente descobre que nesse campo de refugiados, ele vai ser contado na história dentro da história, tá? Vocês sabem, né? Só tô relembrando aqui alguns pontos. Que ele tem até um estoque de comida, mas uma comida que tá perdendo, porque o cara que toma conta ali, que chefia aquele campo, ele gosta que a comida seja distribuída apenas quando ele tá presente, né? Então,
para que ele seja ali louvado, para que as pessoas falem dele como sendo um sujeito bom, né, que dá a comida. Mas na verdade a comida tá perdendo porque ele não tá ali presente e ninguém pode fazer isso se ele não estiver. Então a gente vê assim esse aspecto da fome, né, e a necessidade da sobrevivência. Então, voltando aqui, os dois estão lá caminhando, encontram esse ônibus, vê as pessoas, o Mudiga fica meio assim receoso. Tipo assim, né? Vou entrar aqui nesse ônibus cheio de mortos. A gente vai ficar aqui mesmo, entre os mortos. Aí ele fala, ele insiste. Aí ele fala, então beleza, vamos tirar os mortos. Pega os corpos lá, eles fazem uma vala, né? Uma cova só. Jogam esses corpos lá. O que nos remete um pouco também do que aconteceu, por exemplo, no começo da pandemia, né? Que muitos corpos foram só simplesmente jogados, enterrados. Quem não se lembra daquelas imagens? E também a gente lembra dos contextos de guerra, né? Pelo que a gente sabe, por imagens que a gente também consegue achar na internet. As pessoas mortas juntas, montes de pessoas mortas, sem identificação de cada uma, sem a gente saber se aquela pessoa tem família, histórias, sonhos. Então, da mesma forma, isso vem à memória pelo menos quando eu li Terra Sonâmbula, né? Eu não sei se veio à mente de vocês também. Mas eu tenho certeza que alguma coisa veio. Porque a nossa mente, a gente tem essa habilidade maravilhosa de acionar outras coisas. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, continuando aí nesse processo da história, né? Então, eles vão encontrar um outro corpo que não está carbonizado. Que ele está ali com a blusa encharcada de sangue. Lá até fala que, tipo assim, a blusa até perdeu a cor. Porque ela ficou com cor de sangue já. Então era muito sangue. E eles percebem que, então, essa pessoa morreu por um tiro e tal. E ela tem uma mala. E nessa mala, eles mexem lá e encontram cadernos, né? Que são semelhantes a diários, né? Diário de bordo, como piratas, como líderes de aventuras, né? Então, ou então diários, a gente também vai conversar sobre isso, né? Diários que narram eventos, né, que acontecem ali, que são importantes para quem escreve. E aí, por quê? Qual que é a importância desses diários? A importância é total. Porque é agora que começa essa metalinguagem que a gente tá falando. Que logo de início, a gente tá com a construção desses dois personagens, eles encontram isso, e a história vai passar a ser contada com uma história dentro dela. E em vários momentos vão existir pequenas histórias dentro da história. Sabe assim, camadas. Aqui, ó, uma cebola. A gente vai descascando ali, ó, e vai conhecendo. A gente vai conhecendo Moçambique, a gente vai conhecendo a guerra, a gente vai conhecendo esse cara que escreveu os diários, né, o Kinzo. Vai conhecendo também Otuair, vai conhecendo o próprio Muidinga, que também vão se conhecendo, se lembrando de coisas a respeito do seu próprio passado, pensando a respeito da sua própria vivência. E a gente também vai se conhecer, né? Porque você passa a pensar, se fosse eu, se fosse tal história, se eu conheço, não sei o que, não sei o que lá. Então, isso vai acionar coisinhas aí na sua mente leitora, né? E aí a gente tem esses livros que vão fazer com que a obra total, Terra Sonâmbula, seja dividida em capítulos. E esses capítulos vão contar a história. E aí a gente vai estar, assim, num enredo que não é totalmente linear, né? Não é assim uma história, tem começo, meio e fim. Começou assim, tarará, aconteceu isso, desfecho, não. Então é uma história que ela vai fazer essas ondulações, né? Porque a gente vai retomar o passado a partir de uma visão de alguém que não conhece esse passado, né, mas que passa a conhecer e se interessar por ele. A gente vai ter aí diálogos entre isso, porque o Tuair e o Muidinga também estão vivendo ali, eles não estão só deitados, lendo a história, todos os cadernos de uma vez até acabar, né? Então, também é uma leitura que vai se dando ao longo da obra toda. E essa leitura, ela vai guiar as personagens para a compreensão, como a gente disse, deles mesmos, né? Então a gente vê aí a importância da literatura, né, gente? A importância da literatura para fazer você pensar a respeito de si mesmo, a importância da literatura como escapismo, né, para a gente sair dessa realidade e pensar em outra realidade, mas não tão
preocupado, assim, né? Porque o que ele lê também é a realidade de guerra, da guerra que estava acontecendo em Moçambique, né? Então, essa literatura, ela faz, por exemplo, do Air, vocês viram, que ele é um velho, né? Ele é meio ranzinza, assim, e tipo, poucas ideias, sabe? Mas é uma pessoa que tem traços, assim, de aquela pessoa velha que vai narrar, que vai contar, e tem umas frases de efeito ali, né? Por exemplo, ele fala pra ele comer devagar, pra ele ver todas as cores, os sabores da comida, né? Muito interessante isso. E aí o Twair vai se amolecendo ali enquanto eles vão tendo essa leitura, esses momentos de leitura, porque esses momentos de leitura vão ser muito importantes para os dois, né? Para o seu relacionamento, assim, para essa amizade que eles têm, né? Então o Twair ele vai perceber coisas a respeito do Muidinga. Ele ensina coisas para o Muidinga, né? Como, por exemplo, quando tem aquele capítulo das idosas profanas, né? Todo aquilo que acontece. Depois a gente fala sobre isso. Ele percebe como que o Mundiga pensa, o que ele acha do mundo da vida, né? Eles conversam. Então, o Twair também vai demonstrar sentimentos depois de ler os cadernos, né? Por exemplo, quando ele tá morrendo, ele lembra de algumas tradições, né? Eles já caminharam um pouco mais e encontram um barco. Tudo, essa história, gente, tudo. Um barco chamado Taimo. Taimo é quem? Pai de Kinzo. Kinzo é quem? O cara que escreve os diários. Então, tipo assim, no final, você vê a história era real. A gente tem aqui um elemento real sendo narrado dentro da narrativa, né? Mas imagino você sendo o Muidinga ou você sendo o velho. Tô aí. Então eles vêm assim, gente, o barco, olha só o nome do barco. Aí o Toyer fala, não, eu quero morrer nesse barco, você me deixa as ondas levar e tal. E pede pro Mudinga continuar, terminar a história, terminar de ler ali os cadernos, né? Então a gente vê isso, né? Como que eles vão vão levar a sério a literatura, vão mostrar que ela é importante, mostrar pra gente que ela é importante, né? Como que o próprio Miyakoto, ele constrói isso, ele mostra pra gente, né? O que a gente pode pensar, qual a importância da gente ler os aspectos literários aí da obra, né? A gente vê uma história dentro de outra história, metalinguagem, como a gente conversou. A gente vê o tempo, é um passado imperfeito, não é? Por se tratar de uma história dentro de uma história, a gente tem um passado que já foi contado de uma forma como que tivesse passado também, por um narrador que vê a situação, mas não participa dela, né? Assim, em primeira parte. O espaço é a Moçambique em guerra. A gente tem espaços também como os barcos, o mar, o ônibus, que vão ser espaços importantes para a narrativa, para a gente compreender toda essa história. Pensar, por exemplo, o mar, né? Ele é geralmente colocado aí em muitas. Espera aí que pausa para a tia beber uma água. São espaços que são colocados pra gente de uma certa forma que não é só para ser descartado, não é só um espaço, não é só como se fosse apenas um lugar porque a história precisa se situar em algum lugar, né? Então a gente vê muito o mar como um espaço de transposição, né? Aquela coisa que te leva de um lugar para o outro, né? Por exemplo, a tradição de morrer e ser levado pelo mar, né? Ele não quer que você empurre, ele quer que a maré leve ele até o mar, tudo mais. E a gente tem porque o mar, ele, obviamente, na época da colonização, ele era a estrada, né? Ele era o caminho que levava o colonizador ao que seria colonizado ali de fato, né? Então, Portugal, ele vai viajar pelos países africanos ali. Também outros países europeus também vão viajar para os países africanos por meio do Oceano Índico, né? Então, eles são povos que trazem coisas, que vêm com coisas e levam pessoas, né? Assim como também trouxeram povos africanos de diferentes origens, diferentes países para o Brasil, né? Assim como a gente já sabe essa história. E então o mar traz
coisas e leva coisas. Então, a gente tem esse espaço de transposição, né? E também a gente tem que é um espaço do desconhecido, algo que também te instiga, que faz você pensar, que faz você querer ir, querer descobrir. E também é uma das coisas que a gente vê nesse mar da obra, né? Porque, por exemplo, o barco tá lá. Dentro das histórias a gente vê que o Kinzo, ele vai até o barco, né? Por mais que todo mundo fale, ai, não vai até o barco, não sei o que, é maldição. E lá ele encontra uma mulher, Farida. Olha que importante esse detalhe agora. A Farida é uma mulher que ela conta sua história pra ele. Eles acabam tendo um caso ali, né? O livro vai trazer sobre isso. Você leu, você ficou assim. Mas em vários momentos você vai ficar assim. No livro todo, né? Então, enfim. E aí a Farida, ela é uma mulher que nasceu gêmea. E aí ela não pode existir gêmeos, né? Então elas são separadas e ela acredita que a outra morreu. E ela vai ser como que adotada por um casal de portugueses. E é importante a gente pensar nisso, né? Porque, como são esse casal de portugueses, a Virgínia e o Romão Pinto, né? A Virgínia é uma mulher. São personagens assim mais rasos, não se fala muito, mas dá pra você pensar bastante coisa. Ela vai cuidar da Farida, vai ensinar algumas coisas pra ela e tal. Só que acaba que o Romão, desgraçado, vai abusar da Farida, vai estuprar ela. E ela vai ficar grávida de um filho, Gaspar. E é interessante a gente logo pensa em quem? No Gasparzinho, né? Que é um fantasma. E aí esse Gaspar, ele é um fantasma na vida dela, porque ela não pôde ficar com o filho. Ele cresceu com outras pessoas e ela nem sabe se ele tá vivo agora nesse espaço do barco, mas ela quer buscar, ela quer encontrar. Ela sentiu vontade de ser mãe, né? Mesmo dizendo que ela é mãe sozinha, que o filho não tem pai e tudo mais. Ela quer ser, mas é um filho que é assim, né? A gente não sabe ao certo cadê, onde foi parar. E é um filho de um cara branco com uma mulher negra, né? Então ele vai nascer um negro de pele mais clara. E é importante esse detalhe que tô falando, porque tem um plot, né, da história, vocês já sabem. Não preciso falar, aí vou falar. O Mundinga é de fato filho dela. E fala no começo, né, que o Twair percebe uma criança um pouco mais clara que as outras. Então, são detalhes que vão provar pra gente ali essa veracidade ali da história. É muito bom, fenomenal. Quando você acaba de ler, você fica tipo, brilhante, minha conto. Deus. Aí você vê, né, que ela conta sobre essa história. E aí o Kinzo, como vocês já sabem, tava ali pra se tornar um guerreiro na Parama, ele queria se tornar um guerreiro e tal. E ele decide então fazer dessa missão da vida dele, e ele vai narrar isso também nos cadernos que o Muindiga tá lendo com o Twair. Então é onde o Muindiga vai conhecer a sua própria história sem saber que é a sua própria história, porque ele não se lembra de nada, né? O Muindiga ele passou por um processo ali de esquecimento, né, que o Twair botou ele lá para negócio para poder esquecer do que ele tinha passado, do que ele tinha vivido. E ao longo da história a gente vê esses detalhes, assim, esses aspectos do mar, né? Indo até o mar, indo até o barco, que o Kinzo descobre tantas coisas como, por exemplo, qual vai ser seu próprio destino, o que ele vai fazer da vida, né? O que ele vai seguir agora, que caminho ele vai seguir, embora ele tenha uma ideia do que ele quer fazer, agora ele tem um objetivo maior, ele tem alguém para de fato ele ajudar. Então é indo até o mar que ele descobre, então o mar como esse espaço, assim, né? Por isso que eu coloco o mar como um espaço para essa obra também. Também tem a gente vê a água com alguns aspectos, né? O aspecto de ser reflexivo, né? Que reflete, você olha assim, você vê assim um pouco da sua imagem, né? Então é onde também a gente se vê um pouco no livro, um pouco na história, é onde o Muindiga se reflete, se vê, se desdobra. A gente tem aí essa alteridade, né, nas personagens. E então a água também é um espaço que pode trazer, ao mesmo tempo, pode ser colocado como tranquilo, né, uma coisa que traz tranquilidade, né. Tipo, a água vem e lava as coisas e leva os mortos, eles vão passar a ser tranquilos, né, vão lá. Mas também é uma coisa profunda, pesada, que traz morte. Então tem toda essa né, assim, quase que uma dualidade.
também é um elemento que dissolve, né? Você coloca as coisas na água, as coisas derretem. Então, pode ser que algumas coisas elas vão se dissolver ali por estar no mar, né? Até a própria comida, ou a busca das pessoas pela comida, ou a coragem das pessoas de ir até a comida, né, pelo barco, por ouvirem que o barco tá amaldiçoado e tudo mais, né? Então, a gente tem esse espaço. E os personagens principais, né? A gente já discutiu aqui. A gente vai ter o Mujinga, o Twair, o Kinzo, o Taimo, com o pai do Kinzo, Suendra Valá, que é o indiano, né? E é importante a gente falar também sobre esse indiano, né? Qual a importância de contar pra gente que ele é indiano? E a obra mostra pra gente que o fato dele ser estrangeiro traz preconceito ali, né? Pra história, e o preconceito ele é uma coisa, infelizmente, muito presente não só nos países africanos ou, né, como aqui na história, mas também no nosso próprio país. E a gente sabe disso, então discutir sobre isso é extremamente importante, tá? Não se esqueçam disso. E aí tem esse indiano, que é comerciante. Então a gente tem também mais uma personagem assim, que é uma personagem comum que você facilmente encontraria na rua, né? Várias cidades, especialmente cidades grandes daqui do Brasil, existem muitos gringos aí de várias origens que são comerciantes, né? A gente tem, por exemplo, lojas de chineses, a gente tem haitianos que vendem as coisas nas ruas, a gente tem venezuelanos tentando conseguir empregos, né, aqui no Brasil. Então a gente tem essa aproximação com o outro, né, com o estrangeiro, e como você se vê um pouco nesse outro, né, por exemplo, a necessidade de sobrevivência, a necessidade de comer, a forma com que eles pensam o mundo, as coisas e tal. E aí a gente tem, além disso, né, outras características da obra. A gente tem partes reais, né, da história dentro da história. A gente tem um plot twist muito bom, perfeito, brilhante. A gente tem elementos fantásticos, né? A gente tem coisas que acontecem assim, que você fica tipo, meu, caramba, imagina isso, né, na vida real. A gente tem, por exemplo, quando o velho morre. É uma crítica, a característica do livro, é uma crítica à guerra civil, aos efeitos da guerra, aos preconceitos, ao olhar literário para a própria literatura. É um livro metafórico, profundo, importante, não só para você conhecer no vestibular, não só para você estudar brevemente, mas para você se questionar a partir aí da sua própria vida, da sua própria vivência, né? Então você pensar o que esse livro faz com você agora que você conhece essa obra, né? Então, e o quanto a gente lê uma narrativa fantasiosa, lê uma ficção, pode fazer a gente enxergar a realidade que a gente vive de uma forma diferente, né? Qual que é a importância disso? A gente vê também crenças populares, regionais, relevância dos mitos locais, fantasias, né, e tudo mais. Por exemplo, lá no capítulo das idosas, elas estão lá fazendo todo um babado lá pra coisar os gafanhotos. E aí o menino, o Muindinga, vê isso e ele não pode ver. E aí elas vão lá e abusam dele e tudo mais. É onde ele tem esse contato assim, né, com o sexo. Escolheu ou não escolheu? Mais uma vez, mas aí é a questão da tradição e como que a gente, o que a gente perdoa, né, dentro da nossa cultura e o que a gente pensa sobre isso, né? Deixar para vocês aí a gente discute sobre isso. Então a gente vê também resistência, né, da guerra, o Siqueleto lá, que é o que morre do ouvido, ele tem essa um pouco dessa resistência, né? A gente tem outras metáforas, como por exemplo, o português que abusa da moçambicana, né? Então, assim, nitidamente, você pensa no quê? Nosso belo país, que foi invadido por portugueses, assim como também Moçambique, né? Então, esse estupro, né, cultural, esse negócio que te coloca uma ideia, que te coloca um filho, te coloca coisas aí que vão brotar e vão nascer e vão ser uma terceira coisa, né? Uma coisa mestiça.
Pensa aí. Então, a gente vê neologismo também, né? Com umas palavras aí, alguns exemplos pra gente de neologismos. Marcas da oralidade, de línguas nativas, a interação viva dessa sobreposição de histórias, né? Como que a gente pensa nisso e como que retrata, por exemplo, eles lendo a história, até que ponto a história é contada imbrica a própria história deles e o decorrer da narrativa. A gente vê também que nesse cenário pós-guerra a gente está vendo como que se tira forças em meio ao caos por ter um sonho, um objetivo, né? Que foi o que aconteceu com o Kinzo. Ele teve forças para ele ir atrás do Gaspar, né? Dessa criança que a gente vai descobrir, que é o Muidinga. E ele morre, assim, quando ele morre, ele tem a certeza de que a sua missão foi cumprida, de que ele concluiu, porque ele vê uma criança se aproximando ali de onde ele tá e tal, falando sobre os cadernos. E aí ele é como se ele se entregasse, assim, à morte, aceitasse que ele tá vivendo, que aconteceu, por perceber que o seu sonho foi concluído, seu objetivo foi concluído, mesmo que ele não vá lá na Farida contar pra ela, né? Farida que muito provavelmente tá morta agora. Então a gente tem a importância dessa obra para construções de nacionalidade, né? Por uma história de colonização, dependência geográfica, econômica e política, como a gente já falou sobre essa questão aí, pensando no estupro, né? No abuso e tal. E são algumas características que a gente tem na obra. Então, agora a gente vai pensar na intertextualidade, né, que é uma característica que vocês já sabem também, mas que é importante para a gente conhecer, que é uma coisa que vai ser acionada. Pelo menos você vai se lembrar, né, de quem escreve diário, de que seja diário de um banana ou seja o diário de Anne Frank. Então a gente vai ter essa ideia, e principalmente o diário de Anne Frank, porque é escrito por uma jovem, né, que está vivendo um momento de guerra ali, né? E o que ela vive, o que ela pensa, o que ela sente, vai ser descrito ali. Então, da mesma forma, a gente vê isso em Terra Sonâmbula, né? A gente vê esse diário, essa importância da forma com que eu enxergo o mundo e da importância de eu colocar isso em palavras, da importância de eu escrever isso e a importância dessa minha escrita ela chegar a outros também, né? Porque apesar de ser um diário, uma coisa sua, pessoal, no caso dele, é uma coisa que vai atingir outras vidas, né? E por consequência, passa a atingir as nossas, porque o Mia Couto brilhantemente traz isso, né? Traz essa narrativa e mostra isso pra gente também. Então, a gente pensar agora, né, nos aspectos, né? As coisas que vocês já sabiam, já conheciam sobre o livro e o que a gente entende da história agora. Então, conta pra mim, né? O que vocês pensaram antes de ler e depois de ler, depois dessa nossa discussão aqui. O que vocês pensaram a respeito do livro, da obra, da importância, né? E além da intertextualidade com o Diário de Anne Frank, a gente tem uma intertextualidade aqui que eu não conseguiria sobreviver se a gente não lesse isso nesse momento, né? Que é a Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Então, vamos fazer uma leitura compartilhada agora, cada um lê um parágrafo aí. A gente vai discutir sobre isso brevemente. E a atividade final para vocês, que vai ficar aí de para casa, vai ser escrever uma fanfic, né? Como se fosse uma fanfic, que a gente já viu algumas características sobre esse gênero também, né? A gente vai escrever lá no Wattpad, a tia tá disponível para ajudar vocês a escrever aí o tempo todo. Eu quero de 2 a 3 páginas. Então, a gente vai fazer uma escrita criativa. Vocês vão pegar alguma parte do livro, pode ser o final, pode ser o meio e tal, e vão escrever aí como se fosse um capítulo sobre alguma possibilidade, algo que pode ter acontecido. Por exemplo, você pode escrever sobre a infância da Farida, vocês podem escrever sobre como ela se sentiu após o que aconteceu, vocês podem escrever sobre o que acontece depois que Muidinga termina de ler, que
o Twair morre, o que ele vai passar a fazer. Então, eu quero saber isso, quero uma escrita criativa, quero uma suposição literária aí, tá? E é isso, gente. Eu espero ler todas as produções de vocês para até o nosso próximo encontro, né? E qualquer dúvida podem falar comigo. Essa foi a aula de hoje. Tchauzinho.